A gente fala agora da tragédia que tirou as vidas de 6 pessoas no Chile esta semana. Uma família intoxicada por monóxido de carbono num apartamento alugado. Como evitar o risco de um vazamento de gás dentro de casa? Veja na reportagem de Kyria Moirer e Ricardo Von Dorf. Fabiano de Souza, 41 anos. O Fabinho pescador. É um cara que amava o mar, construía barcos, trabalhava como pedreiro e eu acredito que ele era o melhor naquilo que ele fazia. Débora Muniz Nascimento de Souza, 38 anos, professora, mulher do Fabiano. Meu Deus, ela era pequena só no tamanho, mas ela era uma mulher incrível. O foco dela, na vida dela, sempre foi dar e ser o melhor para a família dela. De um casamento feliz, nasceram Caroline, de 14 anos, e Felipe, de 13. A Carol mais tímida, o Felipe muito brincalhão. O Felipe sempre sentava aqui na frente e sempre fazendo gracinha, mas muito atenciosos e muito estudiosos. No ano passado, o casal de Biguaçu, na Grande Florianópolis, decidiu realizar o sonho da filha, viajar para o Chile para ver a neve. Seria a primeira viagem de avião e o presente de 15 anos da menina. A mãe, Débora, trabalhava nessa escola em Florianópolis como orientadora pedagógica. A família se esforçou muito, economizou bastante, planejou cada detalhe durante um ano para fazer essa viagem para o Chile. Fabinho, eu acredito que ele tenha trabalhado mais do que uma pessoa normal trabalharia durante meses ou durante um ano para estar realizando o sonho da família dele, né? O sonho da filha dele. A família alugou um apartamento pelo aplicativo Airbnb e chegou a Santiago, a capital do Chile, sexta-feira, dia 17 de maio. Na viagem também foram Jonatas Nascimento, de 30 anos, irmão de Débora e padrinho da Carol, e a mulher dele, Adriane Krieger. Jonatas e Adriane moravam no interior de São Paulo. A Carol queria ir para o Chile. Acredito também que tenha tido um pouco de influência do Jonatas, porque ele já foi para lá, ele mostrava as fotos. 2 dias depois do embarque, a mãe da Débora e do Jonatas, Iete Isabel Muniz, foi internada. Ela tinha câncer. Na quarta-feira de madrugada, a família que estava no Chile soube que Iete morreu. O combinado era adiantar a volta para o Brasil. Mas horas depois, durante o velório de Iete em Santa Catarina, Débora começa a mandar mensagens dizendo que estavam todos passando mal. Ela disse que ela estava muito nervosa, ela não estava se sentindo bem e ela não estava compreendendo o que estava acontecendo porque todo mundo estava mal, todo mundo estava sentindo a mesma coisa. Até então a gente achou que era só uma intoxicação alimentar, algo do tipo. Eu entrei em contato com o Fabiano e eu conversei com eles algumas vezes pelo telefone. Eu pedia para ele: Fabiano, abre a janela, tenta abrir a porta. Ele não conseguia, ele dizia: eu não consigo, a porta está pesada. Eles estavam sem forças, eles não tinham forças. Eles não conseguiam se mexer, parecia que eles estavam paralisados. O repórter Ricardo Von Dorf está em Santiago e conta o que aconteceu dentro do apartamento. 17 de maio, sexta-feira. Os brasileiros se hospedam neste prédio, no centro da capital chilena. 5 dias depois, por volta das 4 da tarde, parentes e amigos do Brasil avisam as autoridades. Débora e a família estavam precisando de ajuda. Fabiano, o marido de Débora, também liga para o serviço de emergência de Santiago por volta da 1 da tarde. A polícia chilena não encontra o endereço. Fabiano pode ter passado a informação errada. Foi aberta uma sindicância para apurar se houve negligência. Só por volta das 5 da tarde, o cônsul do Brasil em Santiago, com a ajuda de um chaveiro, consegue entrar no apartamento e chamar os bombeiros. Mas Débora, Fabiano, Carol, Felipe, Jonatas e Adriane já estavam mortos. A adolescente morreu 2 dias antes de completar 15 anos. Tu recebe essa notícia, parecia uma ignorância da vida, uma coisa absurda. A suspeita é que a Débora tenha sido a última a morrer. Provavelmente ela viu tudo. Não consigo mensurar o que ela deve ter sentido vendo os filhos dela daquele jeito. O irmão, o marido, a cunhada.
Os bombeiros encontraram uma concentração muito alta de monóxido de carbono no apartamento, cerca de 20 vezes maior que o tolerável. O monóxido de carbono é um gás inodoro, incolor, extremamente tóxico, formado pela queima incompleta de combustíveis. Gás natural, gasolina, querosene, lenha, carvão. Fazia cerca de 4 graus no dia da tragédia e as janelas do apartamento dos brasileiros estavam todas fechadas. A confusão mental é bastante típico nesse caso, até a hora que ele pode entrar em coma e aí morrer. O Chile tinha, em média, 25 mortes a cada ano por inalação de monóxido de carbono. Como o gás é invisível e não tem cheiro, a pessoa não percebe que está sendo intoxicada. É a chamada morte silenciosa. Foi a partir da década de 90 que o país começou a criar uma série de regras de segurança para as instalações de gás. Este aqui é o prédio onde os brasileiros alugaram um apartamento. Ele é bem antigo, muito antes da criação dessas normas. A gente vai conhecer ele por dentro. O apartamento alugado fica no 6º andar, o apartamento 63. Ele está interditado, a polícia levou a chave, até porque o que aconteceu aqui dentro é objeto de investigação. Mas a gente vai subir um andar e conhecer um apartamento que é parecido, tem o mesmo tamanho do apartamento alugado pelos brasileiros. O morador é chileno e se chama Pedro. No dia da tragédia, os bombeiros arrombaram a porta. Também havia muito monóxido de carbono por aqui, mas por sorte, ninguém estava em casa. Houve uma inspeção e Pedro resolveu tirar 2 aquecedores a gás por conta própria, porque os fiscais disseram que achavam que não tinha ventilação suficiente. O aquecedor de água fica na área de serviço. Os gases saem por este cano. Os fiscais disseram ao Pedro que este aparelho do apartamento dos brasileiros pode ter provocado a tragédia, que o monóxido de carbono, em vez de sair, entrava no apartamento. Completamente ao departamento. Ao Fantástico, o comandante do Corpo de Bombeiros de Santiago disse que a perícia ainda não foi concluída, mas confirmou a suspeita sobre o aquecedor de água, que estava conectado à rede de gás. O apartamento alugado pelos brasileiros estava irregular e era considerado de alto risco. Os equipamentos a gás e elétricos não eram fiscalizados havia pelo menos 15 anos. No Chile, os donos dos imóveis são os responsáveis por chamar a vistoria, explicou o chefe da Superintendência de Eletricidade e Combustível do país. Por isso, é preciso sempre atenção se o imóvel alugado tem uma boa circulação de ar. Ventilações permanentes, que são pequenas aberturas localizadas perto da janela ou na própria alvenaria, não podem ser obstruídas. O usuário, ele também pode sempre monitorar, ver se o duto sofreu algum dano, se está desencaixado. O Airbnb, o aplicativo usado pelos brasileiros para alugar o apartamento, disse que vai custear o translado dos corpos e que tem um programa que distribui de graça detectores de monóxido de carbono para os donos dos imóveis. Falou ainda que está em contato com as autoridades chilenas e trabalhando para auxiliar na investigação. Em Biguaçu, foi decretado luto oficial de 3 dias. Na praia onde Fabiano pescava, ficou o barco, batizado com o nome do filho, Felipe. O Fabiano aprendeu a pescar aqui nessa região com o pai e tinha muitos amigos por aqui. Desde quarta-feira, quando eles receberam a notícia, a praia ficou assim, praticamente vazia. Ninguém mais saiu para o mar. A morte de 6 pessoas da mesma família comoveu amigos que prestaram homenagens na escola onde a Débora trabalhava, em Santa Catarina. Todas as lembranças que a gente tem realmente é daquele sorrisão, assim, daquela alegria dela, né? Para ela não tinha tempo ruim, assim. Os corpos ainda não foram liberados pelos peritos do Chile. E ainda não há previsão de quando vão chegar ao Brasil. A impressão que a gente tem é que não é verdade isso. É um terrível pesadelo.